Olá, bem-vindo ao programa Repórteres. O ambiente político no Brasil ficou explosivo com a divulgação pelo juiz Sérgio Moro de grampos do telefone do ex-presidente Lula, investigado na Operação Lava Jato. Entre vários áudios, Lula faz duras críticas a figuras políticas e instituições. Chamou a atenção uma rápida conversa entre ele e a presidente Dilma, realizada na tarde do dia 16 de março. O envio do termo de posse para que Lula assumisse a Casa Civil. O diálogo foi interpretado como uma forma de Dilma evitar a prisão de Lula, o que seria obstrução da justiça. Já o governo aponta que a divulgação dos grampos é um crime e viola direitos fundamentais, bem como nega a interpretação dada à conversa. Foi durante a ditadura militar, na década de 1960, que grampos telefônicos começaram a ser amplamente utilizados pelo governo. Na época, o Serviço Nacional de Informações grampeava qualquer suspeito de se opor ao regime. Toda chamada, seja ela de um telefone fixo ou móvel, é encaminhada para uma central telefônica, para que a conexão entre as duas pessoas possa ser feita. Quando a mensagem chega nesse local, o sinal é decodificado. Quando um grampo é legal, ou seja, autorizado pela Justiça a partir de um pedido feito pela Polícia Federal, Polícia Civil ou membros do Ministério Público, as operadoras são obrigadas a gravar essas conversas que chegam à central telefônica de forma extremamente simples. Um caso recente entrou para a história. Uma investigação trouxe à tona as discussões sobre o uso de grampos telefônicos. O juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal do Paraná, retirou o sigilo de interceptações telefônicas do ex-presidente Lula. Os grampos telefônicos do celular de Lula provocaram uma tempestade nacional, tanto pelo conteúdo das conversas quanto pela legalidade das gravações e sua divulgação, e mudou o rumo da política nacional. O uso do recurso e a sua divulgação tem sido frequente, tanto pela Polícia Federal quanto pela Agência Brasileira de Inteligência. A presidente Dilma, enfraquecida, ela dá continuidade a uma estratégia anterior, que era de fazer com que o ex-presidente Lula, então, viesse, participasse do seu governo. Acontece que a gente tem uma superposição desses dois fenômenos. A gente tem a presidente convidando, então, formalmente o ex-presidente Lula para integrar o seu gabinete como ministro da Casa Civil, ou seja, como seu braço direito, ao mesmo tempo em que o ex-presidente está nos holofotes, prestando depoimentos, prestando declarações acerca do seu enriquecimento e o tempo todo dizendo que é inocente. Então, nessa ocasião, a presidente Dilma faz o convite formal, ao presidente Lula para que ele, então, seja ministro da Casa Civil. Ele aceita e, nesse contexto, é divulgada uma ligação entre eles dois que parece indicar que ele gostaria de ter o termo de posse em mãos o mais rápido possível para escapar de alguma eventualidade. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. O grampo feito pela Polícia Federal traz uma conversa entre a presidente afastada Dilma Rousseff e o ex-presidente, horas antes da posse dele como ministro da Casa Civil, que acabou não acontecendo. Do ponto de vista como cidadão, foi como se fosse um carimbo. Você vai ao cartório, você tem todo o documento ali, só ratificou. Ratificou o que todo mundo já imaginava. É muito interessante ver que todos já esperavam isso. Antes mesmo da conversa sair, já era o que todo mundo se esperava, já saía na mídia. Esse interesse da presidente Dilma de ter o presidente Lula ali, mas para evitar que ele não passasse pelo juiz Moro. E também para evitar
que o próprio governo dela caísse. Então era uma questão ali, não de interesse da população, é que você acha interessante, é muito interessante, porque o discurso deles é de golpe, mas ela não agiu em prol da população, ali foi um interesse próprio. Divulgada pela imprensa pelo juiz Sérgio Moro, com várias outras interceptações, a gravação levou milhares às ruas. A população já está acreditando, já está achando que aquela nomeação é escusa, que é uma nomeação estranha, extemporânea. E, ao mesmo tempo, aquela divulgação daquele áudio parece indicar que aquilo ali precisava ser feito da forma mais rápida possível, né? Então, isso tudo gera uma desconfiança muito grande, né? Então, esse áudio em específico, ele realmente causa um grande furor na população. Eu diria que ele é catalisador das emoções, né, na população, porque as pessoas pensam, bom, então isso aí justifica e deslegitima, né, essa nomeação do ex-presidente Lula à Casa Civil. Uns a favor e outros contra o atual governo, e resultou em várias liminares para impedir Lula de assumir o cargo de ministro, além de impulsionar o processo de impeachment de Dilma Rousseff, uma verdadeira bomba em Brasília. O que o juiz Sérgio Moro fez foi romper com qualquer passividade do brasileiro. A gente sempre foi muito conhecido na política como qualquer desinteresse, e o que ele veio trazer é uma preocupação da sociedade com o que está acontecendo com a política. Na verdade, a inspiração dele, é muito engraçado que se você vê os discursos dele e os textos, ele às vezes erra Operação Lava Jato para Operação Mãos Limpas. Então a inspiração dele vem da Itália. E qual é o que acontece com o Brasil e o que está acontecendo, o que aconteceu na Itália que ele se inspira? Na Itália, na época, acontecia a mesma coisa no Brasil. A gente tinha na Itália uma deslegitimação da política e a economia estava caindo. Uma ótima oportunidade para o judiciário se fortalecer. Só que o judiciário não pode se fortalecer sozinho. Então, o que ele fez? Usou a mídia para ser o principal caminho para poder legitimar esse processo contra a corrupção. E foi a mesma coisa aqui no Brasil. A nossa parte legislativa, o executivo, o político está totalmente desfacelado. A gente vê deputados, senadores que, ao longo dos anos, são totalmente passivos e não têm modificado a nossa estrutura política. Ao contrário, a nossa estrutura política nos prejudica bastante. E também você tem um executivo que está à mercê. Aí é a grande oportunidade do judiciário se sobrecarregar. E foi isso que o judiciário tem feito e é isso que o juiz Moro tem feito também. Imediatamente o que vem à mente é a obtenção do chamado foro privilegiado. Ou seja, ele não mais teria de responder processualmente aqueles que o indiciaram, aqueles que estão tocando o processo adiante, né, que é um juiz de primeira instância, o juiz Sérgio Moro, e aí ele passaria com o foro privilegiado a ser então investigado, né, o caso dele então passaria a estar só sobre o escrutínio do Superior Tribunal Federal. No próximo bloco, vamos comentar a legalidade da quebra de sigilo de conversas telefônicas de Lula. A decisão do juiz Sérgio Moro dividiu opiniões entre especialistas do mundo jurídico. Não perca!